Olá, amigos do Toque de Vida. Estou eu aqui de novo, eu e o meu supercomputador. Sabem, eu tenho falado dele, tem uma tecla mágica. Eu não sei se de vocês tem essa tecla. Como eu estou em época de ficar em casa, o meu supercomputador me faz viajar. E ele escolhe, ele é incrível, ele é sábio, inteligente. Por exemplo, vamos viajar agora? Um, dois, três e. Olá! Olá, boa tarde. Boa Boa tarde, bom dia, né? Não e sei, boa depende. noite! Boa noite, dependendo do Vale horário. tudo. Com quem é que eu estou falando? Meu nome é Rejane, estou em Portugal neste momento, mais especificamente na cidade de Cascais. Cascais. Esse nome é tão famoso, se ouve falar tanto. Mas eu quero te conhecer um pouquinho, Regina. Primeiro, tu és natural de onde? Eu sou natural de Vacaria, mas já moro há bastante tempo em Pelotas. Tu trabalhavas em Pelotas, vivias Sim, em sim. Pelotas. Sim, na verdade eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, né? Que é um grande prazer para mim poder fazer parte dessa instituição que tem se destacado tanto em várias áreas, especificamente nesse tempo que a gente também está vivendo, né? Está atravessando pelas várias ações. E eu, em função dos negócios do meu marido, na verdade, eu estou acompanhando em licença interesse, né? Então, nesse momento, não vinculada à universidade, e sim morando um tempinho fora do país. Nós aqui de Pelotas andamos com um orgulho da universidade. Meu Deus, está É. sendo citada no Brasil inteiro. Vocês aí estão ouvindo falar da universidade também nesse tempo de pandemia? Com certeza, É? a gente teve assim várias situações onde se fala do levantamento epidemiológico que tem sido feito e o Brasil, a Universidade Federal de Pelotas, acaba sendo sempre uma referência. Isso nos enche de orgulho, né? Então a gente aqui não se desconecta nunca, por afinal de contas a gente tem família e muitos amigos também que estão no Brasil e por conta disso a gente também sempre acompanha. É um orgulho realmente a Universidade Federal de Muito, muito Pelotas. legal. Tu és professora de que área? Eu sou professora de bioquímica, então uma área Bioquímica. Complicado isso. talvez, né? Digamos que não seja a disciplina que os alunos mais gostam, mas que é uma disciplina essencial para vários cursos, né? Eu estou brincando, cada um na sua área, é tão necessária, tão importante, né? Mas quando a gente não entende de alguma coisa, fica tudo muito difícil. Com Então vamos certeza. lá. Então a Regiane é de Pelotas, é casada? Sim, sim, sim. Estamos aqui, nós, a nossa família, então eu, meu marido e meu filho. Como é que é o nome deles? É o Tiago e o Vitor. Que idade tem o filho? O Vitor está com 9 anos. 9 anos. Pois bem, pegam as mochilas, saem de Pelotas, vão para Portugal. E já Exato. disseste aí que é para trabalho. O marido trabalha e por É, uma questão de. Foi muito sofrido sair daqui e ir para aí? eu acho que quando a gente começa a planejar determinadas coisas, a primeira delas é a gente se preparar até emocionalmente para as mudanças. Então, quando a gente pensa que, de certa forma, a gente colocou a nossa vida de um bom tempo em 8 malas, isso acaba sendo, sim, um momento de certo 8? sofrimento. 8 malas, é. A gente tinha ainda uma outra situação que a gente há menos de um ano tinha acabado de construir casa, então estávamos muito namorando ainda a nossa residência nova, mas eu acho que os objetivos que nos trazem é que precisam ser avaliados e sempre ter um foco, né? Se o nosso objetivo é em benefício de todos, da família, e independente disso, a gente sempre acaba relevando uma série de coisas e olhando isso como uma oportunidade e não como um sofrimento. Já está arrependida de ter ido ou não? Jamais. Não. Opa, senti firmeza nesse jamais. De Muito bom. forma nenhuma, nós estamos há 3 meses aqui, né? Então, a gente ainda está num momento de transição.
E quando a gente pensa nessa vinda para Portugal, existem algumas coisas que num primeiro momento impactam a gente de uma maneira não tão positiva assim, que é basicamente a parte de documentação, a parte de legalização. Então, isso acaba nos dando um certo transtorno, porque por mais que haja uma ótima relação política, digamos, de acordos entre o Brasil e Portugal, várias coisas perpassam isso. E com essa pandemia, todo esse processo de organização documental, digamos assim, ele acaba sendo travado, porque os órgãos públicos, de uma maneira aqui, estão fechados. Nós tivemos uma situação que a gente embarcou no Brasil no dia 14 de março, chegamos aqui dia 15 de março e na segunda-feira, dia 16 de março, houve o fechamento total, lockout, né? Uau! Desses órgãos, lockdown desses órgãos. Então a gente acabou tendo um certo delay, uma certa demora na nossa organização nesse sentido. Uma das coisas que nos facilitaram muito é que eu e meu filho, a gente tem nacionalidade europeia, então isso facilita o trânsito, né? Hum. Mas outras coisas que dependem de organização documental já não são tão fáceis assim. Rejane, a escolha de Portugal foi por uma questão eminentemente de trabalho, não foi por uma questão geográfica, de povo, de lugar do mundo que escolheram para ir. Há uma É, necessidade de vocês. sim. E com esse tempo, vocês chegando aí, conhecer o lugar, quase nada. Já conhecias aí? Na verdade, nós já tínhamos vindo a turismo, eu tinha vindo algumas outras vezes e a gente teve uma oportunidade no verão passado, no período de férias, de fazer uma viagem super bacana, onde a gente alugou um motorhome, uma autocaravana, como eles dizem aqui, Como e é que a chama? gente... Autocaravana. E a gente viajou todo o país, então a gente fez de norte a sul, conhecendo um pouco melhor. E talvez esse foi um momento bastante importante, porque ele te dá uma ideia das grandes diferenças que tem entre as regiões aqui de Portugal. Até para te ajudar na escolha de um local para morar, né? Aham. Portugal tem uma magia, né? Eu tive a oportunidade também de conhecer, de passar de carro de norte a sul. Aliás, meu sobrenome é Varzim, então eu fui lá visitar a cidade de Póvoa de Pova de Varzim. Varzim. Eu acho que eu tenho alguma herança lá, mas não me contaram ainda. Eu fiquei muito orgulhoso, porque lugar que eu chegava, tinha lá farmácia Varzim, padaria Varzim, transportes Varzim. Legal. Mas a tua região onde tu estás, Cascais, é uma região muito poética, né? Eu diria assim, muito encantadora. Me fala um pouquinho do lugar da região que tu estás. Então, a gente está aqui em Cascais efetivamente há 15 dias, né? Nós chegamos e nos Hum. instalamos em Lisboa porque era uma parte mais fácil no sentido dessa organização logística num primeiro momento e depois, olhando vários locais, nós decidimos por Cascais, basicamente pela beleza, como você mesmo colocou, e também pela proximidade com o mar. Em Pelotas, a gente morava próximo do Laranjal, então a gente sentia muita falta dessas caminhadas à beira-mar, na beira da água e do espaço que se tem aqui. Diferente da cidade de Lisboa, embora muito próximo de Lisboa, a gente tem um outro astral, né? A gente consegue ter muito mais liberdade, inclusive, do que Eu diria estando que dentro depois de do um grande Laranjal, centro. Cascais é uma das praias mais bonitas do mundo. Não, Cascais Depois do é muito Laranjal. bonito. A do Laranjal. Depois do Laranjal. Depois. Mas eu concordo contigo, eu não sou pelotense, né? Mas eu hoje apaixonada por Pelotas e acho que a gente tem uma qualidade de vida que é exemplar dentro de algumas limitações que a gente for pensar como um todo, né? Em qualquer lugar do mundo, mas uma qualidade de vida muito boa. E o Laranjal nem se fala, né? Deixando essa beleza do Laranjal, o que é bom aí? O que te chama a atenção? Já falaste da praia, o que em Portugal te atrai, te encanta?
Eu acho que aqui a gente tem algumas coisas que são muito boas. Por exemplo, sistema de saúde. O sistema de saúde aqui, ele não é completamente gratuito. A gente tem coparticipações, mas essas coparticipações são muito pequenas se a gente for comparar. Por exemplo, em uma consulta médica, a gente paga 5 euros. E o restante todo do serviço, ele é fomentado pelo governo. Então, nós, chegando aqui a menos de 3 meses, nós já temos registro em sistema de saúde. Então, qualquer coisa que aconteça conosco, a gente já pode e já vai ser atendido por esse sistema. Outro grande ponto que eu acho que é um destaque é a qualidade dos ensinos, do ensino, melhor dizendo, né? De uma maneira geral, no Brasil, a maioria das crianças, e pelo menos no nosso círculo e tal, acabam estudando em colégios privados, colégios particulares, porque a gente ainda tem algumas, né, deficiências, digamos assim, no sistema público. Diferente daqui, onde a maioria esmagadora das crianças estuda em sistema público. Existem escolas privadas também, com muita qualidade, mas se a gente for olhar o ranking, e isso é uma das coisas que eu olhei quando a gente foi pensar em qual lugar matricular o nosso filho para estudar, as escolas públicas, elas estão no mesmo nivelamento das escolas particulares. Então, isso acho que é super interessante. Muito importante. Comida em Portugal é outra coisa mágica, né? Assim, quando a gente está falando no quesito comida, talvez esse não seja, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para fazer esse relato, porque nós não comemos carne. Então, Ah, não então come quando bacalhau? a maioria dos pratos aqui, eles acabam sendo a base de caça, muita carne, né? Então esse é uma parte que eu já não vou poder opinar. Mas, em compensação, os doces são algo fantástico. Como Pelotas, né? Na verdade, os doces lembram Que são muito doces Pelotas. portugueses, via de regra, né? Então, muito, muito bons. Assim, por exemplo, uma das coisas que a gente aproveita muito aqui é que eles têm uma variedade infinita de queijos, né? Então, quando se vai no supermercado, existem algumas grandes redes que a gente chega a ter mais de 100 tipos de queijos expostos em uma prateleira. Tudo isso. É muito. Bom, assim, queijo é uma das minhas predileções em termos de comida, né? Sim, teu olho brilhou agora. Agora brilhou. Quando falou em carne, não deu. Agora ficou legal. Não, então queijo e vinho, né? Porque Queijo e vinho. a gente tem a vantagem que, por exemplo, vinhos muito bons, que no Brasil talvez a gente gaste em torno de 70, 80 reais. Aqui a gente consegue um vinho de excelente qualidade com 5 euros, né? Então a gente consegue ter uma. Meu Deus. E os queijos, bem sinceramente, um dia cheguei a fazer um videozinho da infinidade de queijos que tinha no mercado, né? Porque fiquei realmente encantada. Todos estão ambientados, estão gostando. Eu perguntei antes se tu já tinha te arrependido. Marido e filho estão felizes também? Também, na verdade, o que acontece é que neste momento, onde a gente ainda está em certa quarentena, na verdade, ontem Portugal entrou na terceira fase do desconfinamento, né? Onde então, a partir de segunda-feira, vão estar abertos os ginásios, como eles chamam, mas que na verdade são as academias, né? Os espaços fitness. Também vão abrir alguns cinemas, casas de show. Os restaurantes já estão abertos com algumas restrições, mas usando metade da capacidade, né? Então a gente vai conseguir vivenciar mais esse dia a dia, mas a nossa adaptação está sendo muito tranquila. Inclusive porque ainda se tem muito contato. Meu filho, por exemplo, invariavelmente está jogando com os amigos do Brasil, então ele acaba não sentindo ainda muito essa E como é que mudança. foi esse período de quarentena com vocês?
nos locais que você tem andado? Como é que foi isso? O primeiro período, digamos que foi ali do dia 15 de março ao dia 15 de abril, foi um período bastante duro, porque o governo, quando decretou o estado de calamidade, realmente não havia circulação, a gente podia sair somente para compras básicas, supermercado, farmácias. O teletrabalho, né, ou o trabalho remoto à distância, assumiu a maioria dos cargos. Algumas exceções que precisavam seguir saindo, mas teve uma fase nesse período, a gente estava em Lisboa, teve uma fase onde, inclusive, havia uma certa forma, não era uma vigilância, mas havia uma certa fiscalização. Quando havia grupos de pessoas, a polícia, né, fazia com que houvesse a dispersão desses grupos, né, e também interpelando se realmente havia necessidade de estar nas ruas. Hoje, nesse segundo período que a gente se encontra e entrando no terceiro período, já é muito mais tranquilo. A gente já consegue circular com mais liberdade, não há nenhuma grande restrição, mas os cuidados, então é exigido que a gente use máscara e eu acho isso super correto. Então, todos os lugares a gente precisa estar de máscara. Aqui onde a gente está morando é muito próximo da praia e, inclusive, na praia as pessoas vão fazer seu exercício com máscara, né? Então, isso é Deve uma ser coisa estranho, muito né? bacana. É. Deve ser estranho na praia andando de máscara. É estranho, mas o povo aqui tem uma consciência muito grande, talvez até em função da idade da população, que acaba sendo uma população muito mais velha, nesse contexto mais sujeita ao risco, né, do coronavírus, mas o povo é muito consciente. Talvez até por isso Portugal foi um dos países da Europa como um todo que teve uma passagem muito boa, que teve uma reação muito boa a esse processo do coronavírus. Para vocês, como família, foi um período difícil, sofrido ou foi tranquilo? Eu acho que o período de confinamento, ele foi um período muito benéfico, justamente por conta da nossa situação. Então, nós estávamos naquele momento fazendo uma transição e o confinamento, o estar junto 24 horas por dia, ele nos favoreceu muito nessa transição, porque cada vez mais isso é uma coisa que eu sempre penso muito, né? É importante a gente manter a harmonia dentro de casa. E quando estamos todos 24 horas por dia confinados, sem poder fazer nenhuma atividade extra saindo de casa, por exemplo, mais do que nunca a gente exerce a nossa paciência, a gente exerce a nossa atividade familiar como um todo. Com criança nem sempre é fácil a gente fazer com que eles entendam essa necessidade de estar dentro de casa. Mas foi um período muito tranquilo e eu acho que inclusive, de certa forma, nos favoreceu nessa nossa transição, fez com que a gente tivesse uma base mais firmada, digamos assim, para agora conseguir expandir e aí sim entrar na rotina da vida portuguesa. Tocar a vida. Regiane, nós estamos aqui fazendo toque de vida vídeo, que é algo que surgiu com esse período de quarentena. Como eu estou em casa, sou do grupo de risco, então acabou criando e surgindo o toque de vida vídeo. Tem sido tão bom conversar com pessoas do mundo inteiro, nossos brasileiros estão, como está sendo bom contigo. Eu fiquei contente de saber de que tu és, quando moravas em Pelotas, és ouvinte do Toque de Vida Com rádio, certeza. na Rádio União. Exato. Ouvi aqui, que Muito. bom, que bom. Rejane, nossa conversa está tão gostosa, mas nosso tempo voou. E Quero passa muito rápido. Muito rápido. Quero pedir que tu olhe para a câmera, tu está olhando para os teus amigos, teus familiares e outros que não te conhecem no Brasil ou no mundo que vão nos ver. Qual é a tua palavra? Qual é o teu recado? O que tu deixaria para eles aí de Portugal?
Acho que uma coisa bastante importante, e eu vou usar um exemplo de uma palavra que tem sido muito usada aqui, que é o nosso novo normal. É a gente saber que, a partir de agora, nós teremos que nos adaptar, a gente precisa ter resiliência e que esse momento, mais do que nunca, ele precisa ser olhado como uma oportunidade e não como uma dificuldade. Que a gente possa olhar para esse momento e, a partir dele, sairmos novos no sentido de remodelados, no sentido de renovados. Que maravilha, Regiane. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua atenção. Eu que Foi, agradeço. foi muito importante. Sejam felizes, curtam por aí e aproveitem e continuem nos contando coisas de Portugal, porque ouvir coisas de Portugal sempre faz um bem danado. Muito Com obrigado. certeza. Eu que agradeço e esperamos que também, dentro em breve, a gente possa retomar as viagens, né? E também voltar para o Brasil, que é uma coisa que a gente também está aqui feliz, mas fica com saudade também das pessoas, dos amigos que estão aí e que a gente possa em breve também retomar. Grande abraço. Um Este abraço. foi o nosso toque de vida de hoje desde Portugal.